E spoiler do capítulo 299 de Blue Lock com a tradução oficial. Eu gravei a versão não oficial hoje cedo, mas já que essa é a versão oficial, vambora, porque essa versão aqui vai para todas as minhas redes sociais, beleza? O nome do capítulo é Lágrimas Azuis e a gente começa com o Basha comemorando, né, com o Bashira e o Otoya, e o Hell e o Nag desesperado após o gol. Em sequência, nós temos a tabela sendo completamente atualizada para todos os jogadores. Nós temos o Nanase, nem ele acreditando que ele conseguiu, o Raish comemorando, o Kiora comemorando e os Antates também comemorando que eles passaram. Ao mesmo tempo, nós também tivemos o choro dos que não conseguiram, né? O Tokimitsu, que ficou em 25º, abaixo do Nag, e o restante ali, né? O Hatai, o Nyo, o Idarai e por aí vai, né? Então a gente consegue ver que o Igarashi ficou lá em último, empatado com o Ninsoka, né? Então nós temos a tristeza do Igarashi. Aí o Ego fala, né, que isto inclui o anúncio final do leilão de valores. E aí ele fala aqui embaixo que aqueles que não foram escolhidos entre os 23 melhores jogadores não são mais necessários para o Blue Lock. Então caiam fora. E aqui está o portão dos perdedores e o Ego tá pouquíssimas ideias, tá? Passou, não passou, vaza. Aí nós temos o Nag, espere, por favor, Ego-san. Ele, porque o Nag não foi escolhido. E aí o Ego vai falar pra ele, né? Ele não conseguiu provar-se numa partida. Houveram momentos em que ele mostrou seu brilho, mas ele foi muito inconstante. Esse valor é adequado para um jogador do nível dele. E é só isso. Aí o Isaac tenta falar, né? Mas ele tem talento. Aí a gente corta a cena pro Hell, falando lá do outro campo, né? Faça de novo. Isso não faz sentido. Isso simplesmente não faz sentido. E aí tem o Isaac surpreso com a reação do Hell. Mas que ninguém ficaria surpreso com essa reação. O mundo inteiro reconhece as habilidades dele. Às vezes ele está apagado, mas existem jogadas milagrosas que só o Nag pode fazer. Ele claramente é um gênio. Não é um desperdício deixá-lo desaparecer aqui? Questiona pro Ego. Aí o Hell continua falando, então não dá pra recalcular e aí o Ego já corta ele e fala, cala a boca e toma juízo. Pouquíssimas ideias. Isto não é uma escola, seu idiota mimado. Eu não disse no início que isso era um laboratório para criar o melhor atacante do mundo? Aí segue o questionamento. Do que você está falando? Ele é um gênio? Isso é uma piada? Os resultados agora foram bem claros. O talento do Nag Seishiro murchou. E aqui, depois de falar que o talento do Nag murchou, o Ego continua falando. Talento não é o poder de acreditar nas suas habilidades. É o poder de acreditar nas suas habilidades e depois prová-las. Mas talento muda de acordo com o ambiente e o estado mental da pessoa. Amigos e rivais, objetivos e emoções podem aumentar ou diminuir o talento. Às vezes você obtém resultados que superam seu talento. As correntes de fintas selvagens de Nag Seishiro na terceira partida foi um exemplo. Naquele momento, ele provou inesperadamente que podia obter um resultado além do seu talento. Vocês se iludiram achando que aquele era o verdadeiro poder dele. E o mundo exigiu isso de Nag Seishiro. O que vocês deviam ter feito naquele momento era analisar o fato de ter alcançado o resultado além do talento. Mas o maior erro foi deixar que aquele gol convencer o Nag de que ele havia alcançado seu objetivo de derrotar o Izagi Oichi. E aí o Ego segue perguntando, você sabe qual é a maior causa de um talento murchar? A perda de esperança? Desespero? Medo? Não, nada disso. É a satisfação. Ele ainda não tinha de verdade o que era preciso para vencer o Izagi. Mas ele acabou vencendo por acaso e o seu desejo foi saciado. E um animal de barriga cheia esquece como se caça. O Ego estava simplesmente amassando o Nag nos comentários e nas respostas para o Hell e para o Izagi. Aquela chama não voltará mais. Naquela partida, ele devia ter lutado até o fim por conta própria. Não importa o quanto custasse. Mesmo que perdesse, ele deveria manter a chama do seu ego acesa. No caso aqui, ele está se referindo àquele momento onde ele passa pro Hell, ao invés de tentar chutar pro gol ou driblar na própria partida contra o Basha. Então o Ego segue dizendo que a escolha de formar time matou o talento do Nag. Naquele momento já estava murcho. O talento dele nunca mais vai florescer. Mas você continuou regando e acreditando no contrário. Mikage Hell. Ou seja, aqui agora o Hell vai se sentir culpado absurdo, tá? Porque se foi a formar o time que fez o Nag perder o talento, ele vai se sentir culpado por ter feito o Nag passar para ele. Eu aposto isso, aposto muito nisso aqui.
e o ego não para o massacre. No fim, Nagi Seishiro, você falava em ser o melhor do mundo, mas não conseguiu encontrar uma chama além do sonho de derrotar o Izagi. Aí o réu pede para ele parar, né? Você estava satisfeito, não estava? Por isso tive medo de perder quem estava ao seu redor, não é? Tipo, ele tinha alcançado tudo que ele queria. E o réu continua, para com isso. Aí o ego manda de novo, cala a boca. Aqui é o Blue Lock. Eu só preciso de malucos que não se satisfazem até serem o melhor do mundo. Os normais que se contentam com menos do que isso, por favor, vá para casa, Nagi Seishiro. E aqui no final, já na última página do capítulo, o Nagi finalmente fala algo que o Nagi passou o capítulo inteiro só ouvindo sem falar nada. Aí ele fala, ei, Hell, E aí encerra-se o capítulo. Espero muito que semana que vem já tenha o capítulo 300, porque eu quero muito saber o que o Nagi vai falar. E provavelmente deve começar a transição para a Copa do Mundo Sub-20 e a gente conseguir entender o que vai acontecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me fortalece demais, por favor. Segue no Maisinho, estamos tentando monetizar tanto o TikTok quanto o YouTube. Então quem puder dar essa moralzona pra gente, fortalece aí, deixa um like, salva o vídeo, compartilha, manda pros seus amigos, comenta, engaja, me ajuda a engajar, beleza? Tamo junto e é nóis.